certo? Resolvi aqui compartilhar com você. Esse aqui é um podcast 24 em 3. Ah, Fernanda, lá vem você. Que história é essa de 24 em 3? Bom, eu vou explicar já, mas eu quero explicar para você primeiro como é que vai ser a dinâmica desse podcast. Esse podcast ele é diferenciado, porque todo podcast tem um entrevistador, pelo menos, e um entrevistado, certo? Ou muitas vezes tem podcast que a pessoa fala sozinha. Eu tô meio que nos dois, porque é o seguinte, eu vou me entrevistar. Simples assim. Eu vou saber as perguntas, eu vou responder e haverão também as perguntas dos meus clientes, dos meus coaches, que poderão ser respondidas aqui também nesse podcast. Então, se você tiver uma pergunta, já manda para mim, que eu já vou colocar aqui no podcast, vai ser bem bacana. E ele também vai estar disponível depois em uma outra ferramenta que a gente vai estar trabalhando aí mais adiante. Mas, até então, esse podcast vai estar disponível no YouTube, exatamente. Então, essa vai ser a dinâmica desse podcast. Se você tiver pergunta, manda para mim, que eu vou estar colocando aqui e falar assim, contribuição aí dos meus coaches, dos meus clientes, do pessoal que está entrando aí no podcast, está comentando. Sim, eu vou responder algumas perguntas, sim. Vou responder algumas demandas, às vezes não é nenhuma pergunta, mas é um problema, é um desafio. Coloca aí, compartilha que vai ser bem legal. Seguinte, se você curtir depois esse vídeo, você coloca lá o seu joinha, ou então a sua curtição lá, que vai ser bom demais. Ou coraçãozinho, se ele estiver disponível no Instagram. Ou até mesmo se estiver no LinkedIn, tá? Como é que vai ser essa ideia aqui? Tá, antes de mais nada, deixa eu explicar o que é 24 em 3. Foi o seguinte, eu fiz uma live, inclusive tá aqui no canal, e eu expliquei um pouquinho o que é 24 em 3. Mas 24 em 3 é você usar as suas 24 horas com 3 estratégias. Isso, 3 estratégias viáveis e que podem ser simplificadas no seu dia a dia. Quais são essas 3 estratégias? A gente vai estar sempre pontuando aqui também no podcast, vai estar também pontuando lá na live, que a live é bem bacana, a live é mais ampla, tá? Focando mais em produtividade e qualidade de vida, mas é mais amplo. E aqui no podcast também vai estar focado o quê? Fala pra mim? Nos questionamentos, nos comentários, nos estudos, tá? Então aqui o podcast vai estar com essa dinâmica também, relacionado mais a quê? As perguntas, aos comentários, as dificuldades que eu vou encontrando, às vezes tem muita palestra, e aí nessas palestras o pessoal comenta as dificuldades que mais possuem. Eu sou professora de EAD, então eu também trabalho produtividade junto aos meus alunos de EAD. EAD é ensino à distância, e aí eu tenho uma disciplina que trabalha justamente também produtividade. Aí o que acontece? Eles trazem algumas demandas e eu vou estar comentando aqui, tá? Não vou citar o nome de ninguém, mas eu vou estar comentando aqui demandas muito pertinentes para que a gente melhore o nosso tempo, né? Foi feita uma matéria em 2017 pela New York Times falando justamente que 20% da população, pelo menos os estudados que foram avaliados lá, 20% são procrastinadores crônicos. Quem são procrastinadores? Procrastinador é aquela pessoa que deixa tudo para depois, tá? Então aí a ideia de trabalhar produtividade pessoal e que envolve também produtividade no ambiente de trabalho, envolve o quê? Exatamente isso. Você otimizar. Não são as 24 horas. Na verdade, se a gente consegue otimizar pelo menos as nossas 8 horas produtivas, a que a gente fica mais em alerta, essa é a ideia. A gente vai trabalhando as outras horas de forma eficaz também e vai colhendo o quê? Resultado! Essa é a ideia. Resultado. Resultados que vão demandar uma vida mais produtiva e, consequentemente, com mais qualidade. Com mais qualidade em quê, Fê? Nos relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, em relação à sua família, em relação a uma viagem. Então, assim, tudo são colheitas, né? Se a gente for pensar numa plantação, uma plantação produtiva, ela demanda uma colheita. Eu vou estar bebendo uma aguinha, por quê? Justamente para limpar a garganta, para a gente conversar aqui muito bem conversado. E nesse primeiro podcast que eu quero dividir aqui com você, esse é o primeiro da série 24 em 3, o que eu quero comentar? Bom,
Eu já falei alguns vídeos, já tem algum tempo, mas eu gosto de reforçar, já que a gente está começando esse projeto novo do podcast, eu achei bacana, tenho visto várias pessoas fazendo esse tipo de podcast, eu dei uma reinventada aí, porque eu vou fazer as perguntas para mim mesmo, tá? Mas a ideia mesmo é justamente responder algumas perguntas, responder algumas demandas, confrontar alguns desafios que a gente encontra por aí, licença aí, e trabalhar alguns pontos bem bacanas. Então, sim, essa é a ideia do podcast. Fernanda, esse microfone esquerrérrimo aí foi uma aquisição, um presente. Eu ganhei um presente do Alexandre. Ele falou, pô, esse microfone é muito doido, é massa. Eu falei assim, amei, pode pegar, eu quero. Então, esse microfone é com essa ideia. Ele tem um visual bacana, então vocês vão ver quando for podcast ou então a live, esse microfone vai fazer parte desse podcast. Então tá, é um prazer estar aqui. Vamos começar a primeira pergunta com eu vou ser a entrevistadora, tá? A entrevistadora da Fernanda. Então eu vou baixar o meu óculos. Aí vem a pergunta. A pergunta é: Fernanda, como você chegou até aqui? Fala um pouquinho mais. Como é que você inventou esse negócio de ter uma empresa de desenvolvimento humano? Em que sentido? Como você despertou essa ideia? Bom, agora sou eu. E aí eu falo, bom, gente, essa história tem bastante coisa para falar. Mas deixa eu explicar um pouco de Fernanda, explicar um pouco do contexto de Fernanda, mas vamos lá. A primeira coisa é que eu tenho uma família, eu tive a oportunidade, a felicidade de viver numa família muito divertida. Então esses aspectos assim divertidos que eu coloco no lúdico aqui, tem muito da minha construção de vida. Então minha mãe mesmo, ela era educadora. Então ela era educadora de crianças de 5 aninhos. Então você já tem uma ideia de que isso já fazia parte do meu contexto de vida. Então, assim, a minha mãe ela se vestia de palhaça, né? Às vezes para fazer as atividades com as crianças. Então tinha ela sempre tinha essa parte muito cênica, muito forte. E gente, pais influenciam os filhos, né? Quer queiram, quer não. De forma inconsciente e de forma consciente. Sim, pais influenciam os filhos. E o meu pai era militar. E ele era técnico em enfermagem. E, logicamente, o papai também influencia, né? Porque, inclusive, a minha profissão, eu sou enfermeira formada. Então, assim, lógico que influenciou. E se eu lembrar aqui, muitas vezes, ou assim, porque minha mãe estudava, ou então trabalhava, ele precisava levar a gente lá pro hospital. E naquela época a gente não tinha tanto esse critério, apesar que ele era muito preocupado com esses critérios em relação à saúde dos filhos, né? A gente ficava mais protegidos lá no ambiente de trabalho. E eu adorava ir no restaurante que tinha lá no refeitório, né, dos sargentos, e eu adorava aquele ambiente de hospital. Então, aquele piso verde, aquele cheiro de ambiente de hospital muito limpo, porque os hospitais das Forças Armadas são são organizados, são limpos, tem todo aquele contexto. Então, sim, vocês já sabem um pouco do quê? Da minha raiz. Então, assim, minhas raízes são meus pais, que influenciaram verdadeiramente, até na minha escolha de profissão. Meu pai até falava, minha filha, você tem certeza que você quer ser enfermeira? E eu falei, pai, tô amando o curso, então é isso mesmo que eu quero. E eu perdi meus pais, eles são falecidos na atualidade, né? E para mim, quando perdi os pais, então foi realmente perdi o chão, o negócio foi feio. Então eles não estão aqui materialmente, mas estão aqui no sentimento e aqui nas memórias. Então lá no meu sistema límbico tem muita coisa deles, né? Às vezes a gente até reproduz isso, passa para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, então passa para eles também. Então passa, né, as histórias, né, as fotos. E muito engraçado que os meus filhos falam assim, vovô Salu não ia gostar disso, né? Vovó S, né? Eles brincam assim.
Aí é muito gostoso. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do contexto, então, meus pais, um era educadora muito lúdica, né, voltada mesmo para criança, e o meu pai, um técnico de enfermagem, militar, só que assim, eu nunca vi um militar tão feminista na minha vida, pelo menos eu conheço, o mais feminista que eu conheço foi meu pai. Então, assim, a construção de perfil, feminista entre aspas, né? Ele falava assim que a mulher realmente, ela é muito mais forte que o homem no sentido de pensamento, de lidar com situações, de enfrentar situações. Ele falava, ele verbalizava. Eu só tô falando como ele falava. E isso fazia da formação da minha irmã e minha enaltecia a nossa formação de perfil, e nesse sentido de mulher não precisa depender do homem, tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então estudem, façam faculdade, tenham o seu emprego, não dependam de ninguém. E tinha muito essa dinâmica, tá? Era quase virar uma super heroína, tipo uma Mulher Maravilha, tem que ser Mulher Maravilha. Mas assim, esse contexto de Mulher Maravilha, a gente sabe que ainda também tá muito quebrado, mas é nesse sentido de seja independente, seja mulher ou homem. Ele falava isso, procure a sua independência. E o mesmo discurso que ele falava para mim e para minha irmã, sempre falou pro meu irmão mais velho. Então, assim, a nossa formação, nossa construção de vida, eu tenho muita alegria e muita felicidade mesmo em falar que, poxa, foi bom pra caramba. Meus pais são referências na minha vida. E isso é muito bom. Isso é uma construção. Eu não sei quem é referência na sua vida. Pode ser um tio, pode ser uma tia, pode ser pai, mãe, pode ser avô, avó, pode ser um professor, uma professora. Quem são as referências da sua vida? Aquelas pessoas que te deram um impulso quando você precisava, sabe? Essa aí que você está pensando agora é exatamente a sua referência, o seu exemplo, né? Pode ser que os seus pais não sejam os melhores exemplos, mas quem são as suas referências? Um professor? Pô, professor, minha professora era fera. Meus pais sempre me colocavam para baixo, mas essa professora especial sempre me colocava para cima. Então a gente sabe quem são as referências que estão na nossa vida, né, no nosso dia a dia. E eles foram minha referência. E quando eles se foram, como dizem assim, né, nesse ambiente aqui, né, nessa terra, nessa loucura do nosso dia a dia, quando eles se foram, foi muito complicado, né, a entender esse luto aí, né, de perda, né. Então foi difícil. Foi difícil mesmo, né? Eu entrei em estado de depressão, principalmente quando minha mãe se foi também. E foi recente, foi em 2012. Então a gente se despediu de mamãe. E teve uma demanda forte. Mas assim, vamos seguir aqui. Então vocês já sabem o contexto de família. Meus irmãos são maravilhosos, né? Porque, digamos, nós sempre temos... Tem até um negócio bem interessante que quando eu tenho essa sensação, tipo assim, quando alguma coisa está muito intensa com meus irmãos, eu sinto isso. É uma coisa assim meio de coração, de sangue. Então eu às vezes até ligo, mando mensagem, falo, tá tudo bem? O que aconteceu? Tal. Então assim, aconteceu alguma coisa? Então eu tinha esse feeling, né, de sentir. A gente, quando acho que é carne, né, quando a gente é sangue, quando a gente tá com o pensamento ligado na família, cada vez mais a gente fica atento às pequenas demandas, as pequenas angústias, assim, tá tudo bem? Ah, não, tá tudo bem. Falei, ah, não, então foi só uma sensação que passou, tá? Então a gente tem essa ideia, né? Então, graças a Deus, minha família, meu núcleo familiar, da minha formação de vida foi muito bom. Eu não sei se é o seu caso, eu não sei se é essa ideia. Bom, mas aí, a primeira decisão que eu tive para chegar até aqui foi ser enfermeira, né? Então, eu sou enfermeira formada, tenho de formação, né, na área de enfermagem, tem 18 anos, né, então tem algum tempo, né, que eu já sou formada e atuei sim na área de saúde, trabalhei no hospital de reabilitação maravilhoso, super renomado internacionalmente, nacionalmente, com profissionais incríveis, cada um na sua área, e eu tô falando não só profissionais do corpo clínico, mas profissionais da área administrativa, profissionais foi um hospital muito maravilhoso de trabalhar, e não foi só nessa unidade de Brasília, que eu sou de Brasília, foi também na unidade de São Luís, que foi uma experiência incrível, foi maravilhoso atuar lá, então assim, foi muito bom.
E essa decisão de ser enfermeira, eu lembro agora, no momento em que eu estava com meu pai ia fazer uma cirurgia cardíaca, foi justamente, ele não se recuperou da cirurgia cardíaca e ele faleceu em 99, e a gente sentado no quarto, dá para sentir o cheiro dele, ai meu Deus, e a gente sentado no quarto, e ele falou assim, e eu ainda estava estudando, eu estava na faculdade, e aí ele, minha filha, quais são os seus planos? E olha só, cara, como a gente não percebe esses detalhes, né? Mas eu falei, quais são os seus planos depois de se formar? E eu falei muito veemente, falei com muita firmeza para ele, pai, eu quero passar ou nas Forças Armadas ou no hospital de reabilitação, que eu nem falei o nome, mas no Hospital Saara de reabilitação. E fiquei com isso na cabeça, finalizei meu curso, ele não me viu formar, mas assim, mesmo assim, foi dedicada a ele também. E me emocionei um pouquinho, mas tudo bem. E aí, ele não me viu formar, mas ele me viu fazer 21 anos. E a gente tem uma tradição na família, que papai, toda vez que os filhos faziam 21 anos, ele lia o Código Civil. Fica a dica, hein, gente? E vai ser uma tradição, é uma tradição que eu vou passar para os meus filhos. Então, quando eles fizerem 18 anos, a gente vai ler o Código Civil para eles, da importância dos 18 anos, e quando eles fizerem 21 anos, a gente vai seguir a tradição do vovô. E vamos ler o Código Civil para eles, da importância e das responsabilidades, né? Como dizia o tio Ben Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente vai ler para eles com certeza quando eles fizerem essa idade. E é interessante que eu acho que ele me esperou fazer 21 anos para poder ler o Código Civil para mim, que em seguida ele adoeceu, né? E aí teve que fazer a cirurgia e tal, cirurgia cardíaca, e ele não recuperou da cirurgia e a gente ficou sem o grande herói, né? O grande herói da família. Mas assim, a vida segue, e um dos meus medos era esquecer as pérolas do papai. Cara, que louco! E cada vez mais parece que as pérolas que ele deixava, né, as pérolas de sabedoria, as ideias de sabedoria, cada vez mais aparecem, digamos assim, instantaneamente na minha mente. Então, assim, minha memória de longo prazo, ela às vezes me surpreende quando coloco algumas situações do vovô Salu, né? Do meu pai. E, assim, é muito legal isso. E eu falei isso pro papai, então, na época, né? E ele falou assim, tá, minha filha, que bom, que ótimo, né? E, assim, eu me formei. O que aconteceu? Depois de formada, eu prestei concurso, né? Eu tinha prestado concurso para na época era a Fundação, né, de Saúde. Aí eu prestei também para o Saara, para a Fundação em Saúde. Passei nos dois na época. E aí, como era meu plano, o meu foco era exatamente passar no Saara, eu fiz todo o processo seletivo. Cheguei aí até em Salvador, não era lá a unidade porque foi o seguinte, teve uma alteração no meu treinamento, eu ia treinar em Salvador e por fim me retornaram aqui para Brasília, eu acabei treinando aqui, mas tive a oportunidade de morar em São Luís, onde eu trabalhei lá na unidade de São Luís, foi maravilhoso também, foi muita, a gente tem muita troca, né, de experiência com o usuário de saúde, com o paciente, com os próprios colegas lá da unidade, tinha pessoas de vários lugares, foi bem bacana, foi muito saudável. E nesse meio tempo, né, eu trabalhei muito tempo na pediatria, então fiquei uns 10 anos na pediatria, muito gostoso. E eu tinha medo de trabalhar com criança, você acha? Esse aspecto lúdico de Fernanda não tinha jeito. E aí eu trabalhei com as crianças por 10 anos, mais ou menos. E depois tive a oportunidade de trabalhar com pessoas. Eu já tinha trabalhado em vários setores dos hospitais, né? Do hospital, principalmente de São Luís. Porque a demanda era grande, né? E aí a gente trabalhava em vários setores de São Luís. Foi muito também enriquecedor. Mas aqui, né, em Brasília, quando eu retornei em Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de lesão medular, pessoas que sofreram, né, tiveram sequelas de lesões medulares. E aí eu comecei a observar
E nessa mesma época também eu estava recuperando, né, da minha perda que tinha sido mamãe, que foi em 2012. Meu pai foi em 99, mamãe em 2012. E eu estava recuperando ainda da perda do luto da minha mãe, que demorou um tempão. E nesse meio tempo eu tive os meus meninos, foi maravilhoso. Era um misto de alegria e de luto, é um trem muito doido. E aí tive acompanhamento também médico e do psicólogo, foi muito bom também, foi enriquecedor. E trabalhou alguns pontos, nossa, importantíssimos. Foi muito bom e eu acredito assim que todo profissional da área de saúde merecia ter esse direcionamento, né, de trabalhar a partir da saúde mental mesmo, sabe? Eu acho que é importante. Mais uma aguinha. E aí, olha que legal. Aí eu tava me recuperando ainda dessa situação de perda, né? Afinal, meus pais são aquelas pessoas de referência na minha vida e quando a gente fica sem essas referências, a gente fica meio perdido, né? Meio perdida, né? Então essa foi a questão que eu tive que sobrepor, digamos assim. Opa! A missão dele já aconteceu, agora corre para a tua missão. Qual é a tua missão? E aí eu fui confrontada justamente com isso e foi maravilhoso. E aí eu comecei a descobrir qual era a minha missão. E foi quando eu tive a oportunidade também de fazer minha formação em coaching. Trabalhei minhas missões, minhas visões, meus sonhos, minhas metas, meus objetivos. Foi incrível. Eu continuei ainda trabalhando na instituição, mas em 2016... conversando com meu esposo e tudo, e a gente decidiu, porque meus filhos também estavam precisando do meu apoio, e a gente decidiu por eu sair da instituição. Então eu saí, eu ia até inclusive fazer um mestrado, na época eu tinha me inscrito no mestrado na área de neurociência. Esse sonho tá ali como o meu projeto também, um projeto futuro, fazer um mestrado na área de neurociência, na área de neurocomportamento, que é uma área que eu sou, assim, apaixonada, principalmente quando eu tive a oportunidade de trabalhar, né, no SAR. A gente trabalha neuroreabilitação, a gente trabalha reabilitação fisiológica, né, neurofisiológica também. Então é uma área que eu sempre fui apaixonada, eu tive experiência com isso. Então em 2016 fui eu lá, pedi para o meu liderança para ver se daria para sair uma licença sem vencimento, né, para justamente trabalhar isso, eu fazer o mestrado. Me foi negado, né, por condições da própria instituição. E aí eu falei assim, então eu vou pedir a demissão mesmo. A gente já conversou, eu vou pedir a demissão. Aí o pessoal, o quê? É isso mesmo? Eu falei assim, é isso mesmo. E foi bem bacana, que eu fiz uma trajetória, eu saí desde do último andar do prédio até o finalzinho do prédio, me despedindo dos profissionais com que eu trabalhei, com os que eu nem tinha trabalhado, mas fui despedindo. Foi assim, emocionante, porque eu chorei lá do último andar até o final, fui me despedindo do pessoal do apoio, que é higiene, todo o pessoal da nutrição, passei em todos os setores, me despedindo, e foi muito gostoso. E depois, em 2017, fui convidada para fazer uma palestra lá, né? Então, puxa, sabe quando você fala assim, pronto, esse ciclo terminou? O ciclo que eu trabalhei lá tinha terminado, terminou, vamos começar outro ciclo. E aí eu comecei, tive uma parceria, que foi interessante, foi bom, eu aprendi bastante, mas que não deu certo. E aí eu acabei, a gente tinha até um escritório juntos, e cada um acabou tendo o seu próprio meta, o seu próprio objetivo, e a gente se separou. E eu falei assim, poxa, e agora, né? Não tem escritório, não tem nada, vamos seguir, segue o plano. Eu comecei a atendi em alguns escritórios de amigos parceiros também, foi muito bom, ministrei algumas palestras. E aí foram aparecendo as oportunidades, né? Por exemplo, de palestras que eu fui fazendo, foi aparecendo essa oportunidade de trabalhar
como conteudista e como professora de ensino à distância. Tive a oportunidade também de trabalhar na área de concursos, né, focada na minha área. Eu falei assim, eu testei, eu falei assim, pô, e foi bem no momento em que eu não consegui dar vazão a essa ideia. Eu falei assim, poxa, amiga, eu assim agradeço assim do fundo do coração, mas não vai dar, nesse momento não dá. Então assim, né, as oportunidades foram surgindo, foi maravilhoso. Me filiei a algumas instituições muito bacanas, né, principalmente de gerenciamento de projeto. Então eu comecei a aprofundar, falei assim, poxa, é isso que eu quero. Até mesmo eu era coach de relacionamento e bem-estar. Eu falei assim, não, mas não é só isso. E eu comecei a procurar, a pesquisar, eu falei assim, mas não é só isso. Eu olhava alguns pontos, não é só isso. Para o desenvolvimento humano global de uma pessoa, é muito mais integral, é muito mais. Cara, produtividade. E assim, eu falei assim, pronto, uma pessoa produtiva é aquela pessoa independente da idade. Vocês não têm noção, independente da idade. Se você tem um mindset, a mentalidade de uma pessoa produtiva, você acaba direcionando várias áreas da sua vida a ter qualidade. É isso, é a mentalidade de uma pessoa produtiva. E o que é uma pessoa produtiva? É aquela que trabalha demais? Aí é que você se engana, é aquela pessoa que sabe trabalhar o necessário e ainda assim colhe resultado com isso. E nessa trajetória fiz muitos contatos, muitas pessoas incríveis que eu conheci e venho conhecendo. Ontem mesmo tive num evento e a gente vai conversando e a gente vai compartilhando experiências e vivências e a gente só vai absorvendo aquilo. Eu falei assim, poxa, é isso aí, eu tô no caminho. E aí foi bem isso que foi um pouco da minha história. Eu assumi então, depois de muito tempo, né, trabalhando nos escritórios de alguns amigos, eu falei assim, poxa, eu preciso do meu. E aí eu fui atrás de consultores na área de empresas, né, e de negócios. Então a gente vai otimizando e se apropriando de conhecimentos que até então não eram tão passíveis, né, tão certos de acontecer. E foi assim que foi desenrolando. Tá, Fernanda, legal você falar aí, né, viver missão, né, viver isso tudo. Tá, mas viver missão demanda dinheiro também. Como é que você fez, né? Ah, sim, claro. Antes de sair da instituição, né, a gente faz um aporte. Eu tinha um certo aporte, sim, para poder me segurar até eu elaborar a minha empresa. E aí foi feita toda uma organização familiar. Então, o Alexandre, no iniciozinho, já assumiu muita coisa da casa. Então, meu esposo teve que assumir algumas condições para que eu conseguisse dar direcionamento e foco na minha empresa. E como a gente empreende, o que acontece? O empreendedor, ele se arrisca muito, até mesmo no aspecto financeiro. Então, sim, tive muitos baixos, principalmente eu que tinha um salário, né? Eu trabalhava, dava o meu melhor e tinha meu salário no final do mês. Certinho e robusto, não era um salário qualquer, era robusto. Então, assim, trabalhar isso tudo, empreender isso tudo, demandou muito esforço, sim, muitos riscos, e empreender é trabalhar risco, é gerenciar risco, é gerenciar conflito, é gerenciar situações alucinantes, digamos assim. Você fala assim, agora não tem saída, e no fim acaba tendo, e você acaba conseguindo conciliar e conseguindo ajustar, e aí você vai trabalhando isso melhor. Então, digamos assim, foi fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum, ó o dedinho, de jeito nenhum. Eu tenho até algumas amigas que dizem, compensa. A pergunta é, compensa. Se é o seu sonho,
Se é a sua missão, se é o que te move, compensa. Compensa. Aí sim compensa. Você tá me entendendo? E assim, lógico, tem todo um arranjo antes de você tomar essa decisão, tá? Então, a transição de carreira tem que ser muito bem trabalhada, certo? Mas isso também não me impede de fazer as coisas. Então, eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, voltado através do coaching e do mentoring, a Project Concept. E aí, é uma empresa, tem PJ e tudo bonitinho, como toda uma empresa tem. E aí, a gente trabalha justamente esses aspectos, certo? E a minha ideia, agora, como eu estou empreendendo, a minha ideia é focar em empreendedorismo digital, que é o que eu estou me aprofundando agora. Na verdade, já tem uns 2 anos que eu estou me aprofundando nessa área e cada vez mais eu descubro coisas interessantes. Então, sim, agora eu tenho 2 produtos online. Um para ser lançado agora em junho de 2019 e outro que vai ser relançado em julho, né? Então, sim, focado em produtividade e qualidade de vida. Por que um produto digital? Pelo escalonamento. O que é escalonamento? É que outras pessoas podem usufruir do método, usufruir da ferramenta, das aulas, otimizar a sua vida. Então, é nessa ideia, nesse tino, como eu cheguei aqui, que eu fiz essa trajetória toda para você. Beleza? E foram alguns anos de aprofundamento, porque eu não me contentei somente com a minha formação, não fiquei por aí, só absorvendo o que vinha da formação em coaching, né? Que inclusive o coaching ainda não é regulamentado. Olha só quanta ousadia ainda de Dona Fernanda. O coach ainda não é regulamentado, então ele nem é considerado profissão, até o momento agora que você está me ouvindo aqui nesse podcast. Imagina, isso é ousadia até demais, mas todas as profissões começaram de um ponto. O coaching nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, nesses países muito focados, ele já é determinado e visualizado como uma profissão. Isso vai chegar aqui no Brasil ainda. Vai acontecer isso, né? Vai acontecer esse processo, né? Mas até então vamos assimilar todas essas metodologias, todas essas ferramentas que fazem o quê? Que a pessoa desperta insights, que a pessoa mude a mentalidade, mude o que está dentro da mente aqui, o que está levando a vida dela para um direcionamento, e tem como ela ficar uma vida mais reta, mais constante e mais focada no que ela quer, no objetivo. Eu tô falando isso porque é complicado, porque aconteceu comigo, entendeu? Aconteceu comigo. Então, todas aquelas crenças que a gente fica guardadas aqui na mente e que não te levam, não te impulsionam para nada, você vai descartando. Joga fora, isso aqui não me ajuda, pá! E você começa a fazer um seiri. Sabe o que é seiri? No Kaizen, seiri do 5S significa uma limpeza. É uma limpeza? É, uma limpeza. Você faz uma limpeza e tira tudo que não presta aqui na sua mente e você vai se agarrar nas coisas que prestam, que vai te levar para frente. E o que o coaching faz? Faz justamente despertar essas coisas que prestam, que vai levar você adiante. Então é nesse sentido que eu trabalho. É nesse sentido que eu agarrei essa missão e falei assim, é para isso. Então a minha missão é despertar insights nos meus clientes, nos meus coaches, nas pessoas que estão comigo, as pessoas que me acompanham aqui nos vídeos, no YouTube, no Instagram, ou até agora aqui no podcast 24 em 3. Então é justamente fazer despertar esses insights para que a pessoa consiga direcionar o seu foco ao que ela quer para a vida dela. É nessa ideia, é nessa vibe, é nesse direcionamento que também vamos levar esse podcast, certo? E aí, eu vou passar a palavra para a entrevistadora, que ela vai terminar aqui esse podcast. Então, gente, gostaria de finalizar o podcast. Foi muito bom ter a Fernanda aqui, falando um pouquinho da história dela, né? Afinal,
Esses vídeos vão estar sempre disponíveis aí, você pode acessar. E foi um prazer. Gratidão você ter acompanhado. E a gente se vê no próximo vídeo. Não é mesmo, Fernanda? Com certeza a gente se vê no próximo vídeo. Vai ser muito bom. E vamos ter muitas perguntas bacanas. Certo? Acompanhe o podcast e vamos seguir adiante. Beleza? Vambora produzir, galera. Vambora produzir. Que resultado vem em sequência. Até mais. Até o próximo pod.